A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero ler a palavra que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Mas antes eu quero fazer aquele pedido. Se inscreva no canal. Divulgue este canal e deixe o seu gostei. Que o Senhor vos abençoe. Vamos à leitura. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meus irmãos, o homem não pode impedir terremoto. Ainda é um fenômeno da natureza que o homem não tem condição, e segundo os estudiosos, é quando as chamadas placas tectônicas batem uma na outra, se roçam e dá terremoto, mas aqui não estamos para falar disso, que eu também não sei completamente bem. Mas uma coisa era essa: Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E aí a pergunta, para quem não conhece a Bíblia: por que Paulo e Silas estavam na prisão? Meus irmãos, às vezes, no campo, na obra, nós nos lamentamos e murmuramos. Mas eu estou na vontade de Deus, como é que está me acontecendo isso? Foi Ele que me levantou, me chamou, mandou ir. E Paulo e Silas, eles estavam naquela cidadezinha de Troade, né? E tiveram aquela visão: passa a Macedônia e ajuda. Eles foram para Filipe. Estava pregando o evangelho. E parece que pregaram durante alguns dias. E aí acontece uma coisa. Aquela moça endemoniada que tem um espírito de adivinhação. E ela dava o resultado de acontecer para os donos. Então ele fazia aquele pessoal que chama fezinha. E infelizmente às vezes tem crente que quer se envolver na loteria, mas isso, jogar, não é nossa parte. E aquela mulher ficou incomodando: olha, esses homens que pregam a palavra são servos de Deus. E Paulo se incomodou com aquilo. E virou e expulsou o demônio que estava na mulher, o demônio de adivinhação. Meus irmãos, sabe o que acontece? Deu uma revolta na cidade. Eles foram presos, levaram uma surra enorme e foram jogados na prisão com segurança, amarrados no tronco. As prisões não eram como hoje, não, difícil, ficava no escuro e tinha mais preso. Mas pela meia-noite, diz a palavra que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meus irmãos, eles estavam com as costas todas feridas de vara, de surra. Não era fácil. Mas eles estavam orando, estavam cantando. E a palavra nos diz que os demais presos estavam escutando. Mas esses homens estão aí amarrados, apanharam tanto, ainda estão cantando e estão orando para alguém que a gente não conhece, um Deus que não conhece. E Deus trabalha assim, meus irmãos. O homem não pode impedir o terremoto. E de repente veio um terremoto. Eu acredito que foi um terremoto localizado só naquela região da prisão. Sacudiu tudo. A palavra diz que foi tão terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E nota, ele abriu as portas. Esse terremoto quebrou os grilhões. Paulo e Silas ficaram livres. Soltaram essas cadeias de todos.
Que coisa poderosa, meus irmãos. Deus é Deus que opera. E consequência disso, o carcereiro entrou, pediu luz, quis matar-se. E Paulo diz, não faça isso. E ele foi para a casa do carcereiro lá, lavou os vergões dele, tiveram a comer, e Paulo pregou para ele. O carcereiro, Senhor, o que é preciso para fazer para ser salvo? Porque aquele homem estava abismado, não tinha visto uma coisa daquela. E a resposta foi simples: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E o homem creu. O homem creu e foi batizado. Que coisa gloriosa. Meus irmãos, uma reflexão rápida. Se Paulo e Silas não tivessem sido presos, o carcereiro não tinha sido salvo. Deus trabalha de uma maneira tão diferente, meus irmãos. Permitiu que ele levasse uma surra. Permitiu que fosse preso para salvar o carcereiro e toda a sua família. Isso é uma bênção de Deus. Terremoto extraordinário. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele que é o dono dos terremotos. Ele produz e não produz, Ele faz como quer, porque tem todo o poder. Paulo levou surra, doeu. Silas também, mas mesmo assim ainda estava cantando. E esse louvor, essa oração chegou diante de Deus, rebentou com tudo, rebentou as prisões e veio um terremoto. E tudo leva a crer que era um terremoto localizado e alcançou a família do carcereiro. Eles foram batizados, coisa gloriosa. Ele lavou as feridas de Paulo e de Silas, e se converteram, ele e toda a família. O Senhor nosso Deus, Ele trabalha como quer, meus irmãos, Ele faz como quer, Ele é o Senhor. E nós temos que ficar na disposição. Se Paulo e Silas, lá quase à meia-noite, eles estavam com dores. E se ele começasse a lamentar, mas Senhor, eu vim aqui na tua vontade, por que acontece isso? Não tinha acontecido nada. Mas eles deixaram de lado. O Espírito Santo estava com eles, era o mais importante. Eles oravam, cantavam. Meus irmãos, não é fácil louvar o Senhor na dor. Que esperança eles tinham? Estavam na escuridão, acompanhados de presos, tudo cheio de grilhões. Mas eles oravam. Que cântico! Ninguém sabe como era a oração de Paulo e Silas, e ninguém sabe que hino que eles cantavam. Mas a glória desceu. O carcereiro foi salvo, porque o Senhor tem todo o poder. Meus irmãos, e às vezes nós nos lamentamos tanto. E às vezes o Senhor quer fazer uma obra através do sofrimento. Foi o que fez ali com Paulo e Silas, salvando o carcereiro. Vamos nos acomodar e nos sujeitar à vontade de Deus em nossas vidas, que Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias. Senhor, te agradeço pelas bênçãos para conosco e por esse dia. E quero pedir agora por todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, abençoa da graça e renovação espiritual. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.